Quero convidar você a abrir a sua Bíblia em João, capítulo de número 6. Nós vamos ler a partir do verso 48. Embora a nossa reflexão esteja baseada desde o verso de número 22, mas vamos começar pelo verso 48, seguindo até o verso de número 58. João capítulo 6, a partir do versículo 48. João 6, 48. Diz assim: Eu sou o pão da vida. Vossos pais comeram o maná no deserto e morreram. Este é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. E os judeus começaram a discutir entre si, dizendo: Como pode ele nos dar sua carne para comer? Então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne é verdadeira comida e o meu sangue é verdadeira bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Assim como o Pai que vive me enviou e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta também viverá por minha causa. Este é o pão que desceu do céu, não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão viverá para sempre. Obrigado, Pai. Obrigado por ter nos dado esse pão, que é Cristo. E nesta noite que nos reunimos mais uma vez ao redor da Tua mesa, que o Senhor mais uma vez nos dê deste pão espiritual, que alimenta a nossa alma, que nos fortalece e que nos dá vida. Vida plena, vida eterna, vida de Deus e com Deus. É a nossa oração, para a Tua glória mesmo, e em nome de Jesus. Amém. Quem aqui gosta de comer? Arroz, feijão, um bife, batata frita, tanto gosta que já tem gente ficando com fome, né? Fala em comida, já dá fome. Você sabe, irmãos, que comida e bebida tem um lugar muito especial nas páginas da Bíblia, tem destaque. Você sabe que a história humana já começou mal, porque Adão quis comer de um fruto que não era para comer. Tinha tanto fruto para comer, e eles foram escolher comer justamente do único que, olha, não coma porque você vai morrer. E eles foram e comeram. E aí então começa o drama da história da salvação. O povo no Egito, Deus então institui a Páscoa, e para se celebrar a Páscoa tinha que ter o quê? Comida. Tinha que ter lá o cordeiro, que seria suficiente pelo menos para uma família. Tinha as ervas amargas, tinha o pão sem fermento, e eles deveriam comer tudo isso depressa. No deserto, a reclamação geralmente era por falta de comida. E Deus então lhes dava pão do céu, o maná, lhes dava água da rocha, não faltou comida, não faltou bebida. E aí então chega o Salvador. Chega o Salvador, e ele vai dizer, nesse texto, vai associar-se a si mesmo com comida e bebida. Ele vai dizer: a minha carne é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. E quando ele então vai instituir o símbolo da nova aliança,
ele escolhe comida. Ele toma o pão e ele toma o cálice com o vinho, comida e bebida, símbolos do seu corpo, símbolo do seu sangue, símbolo de Jesus. Quando nós nos reunimos para comer o pão, para tomar o suco de uva, nós estamos celebrando a morte de Jesus com comida. O símbolo da nova aliança é comida, comida e bebida. A pergunta é, por quê? Será que, como símbolo de Jesus, como símbolo da nova aliança que ele instituiu no seu sangue, nós não poderíamos ter na igreja uma bandeira? Uma bandeira com uma cruz, com um sinal de aliança, espingada com o seu sangue. Em algum momento do culto, vamos celebrar a aliança que temos com Cristo e faríamos um juramento à bandeira, talvez. Por que que não é aliança de fato? Cada um de nós, quando nos batizássemos, recebêssemos uma aliança. Quando casamos, colocamos a aliança no dedo, símbolo de que temos aliança, compromisso, contrato com o cônjuge. Jesus é o nosso noivo, com quem ele se casará com a noiva, a igreja que somos nós. Por que não colocamos uma aliança de compromisso? Esse seria o sinal. Ou então, por que que não é a Bíblia? A nossa tão querida palavra de Deus escrita. Em algum momento do culto, irmãos, vamos celebrar a aliança que temos com o Senhor, e que nos foi revelada na palavra. Então teríamos uma Bíblia, cada um viria, colocaria a sua mão sobre a Bíblia, e aí seria isso. Por que Jesus escolheu pão e vinho? Por que Jesus escolheu comida e bebida como símbolo de si mesmo, e de uma forma especial, símbolo da nova aliança que temos com Ele? Creio, irmãos, que é comida e bebida, porque comida e bebida é comunhão. A gente pode ter inúmeras diferenças, histórias diferentes, contextos diferentes, mas quando nós nos sentamos a uma mesa, nós nos igualamos. Nós nos tornamos, nesse momento, nesse exato momento, nós nos tornamos iguais, porque nós temos uma coisa em comum, a comida que está sobre a mesa. Todos nós temos acesso, quando sentados à mesa, à mesma comida, à mesma bebida. Isso nos iguala, isso nos iguala. Jesus considerou comer e beber a sua carne como comunhão com Ele. Ele vai dizer no verso de número 56, quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Comunhão. Por que quando a gente celebra a ceia do Senhor, todos, sem distinção, que participam dessa mesa têm acesso a tudo. Todos têm acesso ao pão, todos têm acesso ao vinho, sem nenhuma distinção, todos ficam igualados, porque Jesus é a nossa comunhão. Todos nós cremos nele. Todos nós nos alimentamos dele. E todos nós, por meio dele, nos tornamos filhos e filhas de Deus. Portanto, quando nos reunimos ao redor da mesa, nos reunimos como família de Deus, em alegre comunhão. E como família, todos têm acesso a tudo
o que está na mesa. É por isso que na nossa ceia, não é só o pastor que toma o vinho, e os demais só ficam com o pão. Não. Não há mais essa distinção. Na família de Deus, nós somos iguais. A nossa comunhão é Cristo. E Ele nos faz a todos, sem qualquer distinção, filhos e filhas de Deus, para a glória de Deus Pai. Então nós temos acesso a tudo o que está na mesa, disposto pelo Pai. É como diz o Paulo em 1 Coríntios 10, 16 a 17, acaso o cálice da bênção que abençoamos não é a comunhão do sangue de Cristo? Acaso o pão que partimos não é comunhão do corpo de Cristo? Há somente um pão e nós, embora muitos, somos um só corpo. Por quê, Paulo? Pois todos participamos do mesmo pão, do mesmo Cristo, do mesmo Jesus. Quando nós tomamos lá a decisão pelo batismo e descemos as águas, nós estamos declarando, a partir de hoje, ando em comunhão com Deus, com Jesus Cristo. Quando nós participamos da ceia, nós reafirmamos, continuamos andando com Ele em comunhão com Deus e com o seu povo. Quando você estiver participando dessa mesa, lembre-se, é símbolo de comunhão. Comunhão com Cristo Jesus e comunhão com aqueles que também se alimentaram dele, se tornaram conosco, irmãos e irmãs, família de Deus. Essa é a nossa comunhão. E temos então livre acesso ao mesmo Jesus, ao mesmo Deus, ao mesmo Espírito. Perante Deus, somos iguais. Louvado seja Deus por isso. É comida e bebida porque comida satisfaz. Não é bom assim quando você está com fome poder comer? Não é bom quando se está com sede poder beber, tomar água, tomar aquilo que mata a sede? Tem gente que depois que come e bebe até dorme de tanta satisfação. Mas você sabe que a gente come, a gente bebe, a gente fica satisfeito, mas daqui a pouco dá fome de novo. Daqui a pouco a gente está com sede de novo. Tem vezes que a gente come assim e fala, puxa, acho que eu não vou comer nunca mais na vida, que mentira. Daqui a pouco já está com fome, daqui a pouco já está com sede. E é por isso que Jesus vem falar de uma comida que não satisfaz apenas momentaneamente as necessidades do corpo, mas vai atender e satisfazer aquela necessidade mais profunda da alma. Ele vai dizer no versículo de número 35, e Jesus lhes declarou, eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. E claro que ele está falando da nossa alma. E isso é interessante, irmãos, porque tem duas implicações muito práticas. Saber que Jesus é esse pão que alimenta a alma, que quem dele come não terá mais fome, quem do seu sangue bebe não terá mais sede. Ele havia dito à mulher samaritana, quem beber dessa água vai voltar a ter sede. Mas a água que eu lhe der jorrará para a vida eterna. Significa, irmãos, que a gente fica procurando tanto satisfação do lado de fora e a gente nunca encontra de verdade. Por isso que continua procurando, sempre iludido que uma hora vai achar, e aí pensa que achou, fica satisfeito uma semana, e daqui a pouco está com sede de novo. Não era bem isso.
Ou não é só isso, ainda falta alguma coisa. Eu ainda preciso de algo, ainda tenho sede de alguma coisa, eu ainda não encontrei o que eu estava procurando, e tem gente que vai passar a vida inteira nisso. Porque há duas verdades que a gente precisa saber e crer, irmãos, que aquilo que satisfaz a alma não está do lado de fora. Aquilo que satisfaz a alma tem que estar do lado de dentro. Senão ela vai ficar sempre com sede. Você pode morar em um palácio, mas se você estiver com fome, se você estiver com sede, você não estará satisfeito. Vai continuar com fome, vai continuar com sede, morando num palácio. Porque a gente não se alimenta de ouro. A gente não se alimenta de concreto. E segunda implicação é que não adianta querer dar outra coisa para a sua alma, porque ela não se satisfará com nada menos do que Deus. Você pode querer enganá-la. Você pode querer dar bala para ela. Mas ela vai continuar gemendo, ela vai continuar clamando, ela vai continuar suplicando. Me dá Deus, é de Deus que eu tenho sede, é de Deus que eu tenho fome. Pare de querer me enganar, a minha sede é do Deus vivo. Lembra o que o salmista disse? A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo, o Deus da minha salvação. Não sei se você já teve essa experiência, você já teve uma experiência com Deus, tal forma que você se sentiu tão pleno da presença de Deus, tão cheio de Deus, que a impressão que você teve é que você não precisava de mais nada. Senhor, deixa eu ficar aqui, Senhor. Senhor, que esse momento não se acabe nunca mais. Fica aqui comigo. Porque agora a minha alma encontrou o que ela queria, finalmente. E é esse o estado que vivem aqueles que já estão na glória, na presença de Jesus. Neste estado de plenitude, que a alma testemunha, agora eu encontrei, eu não preciso de mais nada. Não preciso de mais nada. É igual aquele bebezinho que fica chorando, chorando, chorando. Aí vem a mãe. E aí ele dá o peito. E aí ele se alimenta do leite. E o que ele faz depois? Dorme. Com aquela carinha de que não precisa de mais nada. Não precisa de mais nada. Chegou. Preencheu. Satisfez. Louvado seja Deus. Por que comida e bebida? Porque comida e bebida é vida. Ninguém vive sem comer, sem beber, e você sabe que o alimento tem propriedade que, quando você se alimenta dele, você se apropria dessa propriedade do alimento. Ou da bebida. Por exemplo, se a gente toma um copo de leite, a gente se apropria de cálcio, porque leite tem cálcio, e a gente então fortalece os ossos. Se a gente toma café, a gente se apropria, o nosso corpo se apropria de cafeína,
porque café tem cafeína e nós ficamos, então, despertos. Agora, se a gente, ao invés do café, toma uma garrafa de chá de erva cidreira, e aí o que acontece? Porque no chá de erva cidreira qual é a propriedade? É a propriedade calmante. Então o corpo se apropria dessa propriedade e tem o seu efeito. Agora, quando a gente se alimenta de Cristo, pela fé, quando crê, quando a gente se alimenta da sua carne, da sua bebida, quando Ele entra em nós como pão, como vinho, a gente se apropria do quê? De vida. Porque é nele que está a vida. É por isso que a ênfase desse texto aqui é vida, se alimentem de mim. Porque eu sou o pão da vida, a propriedade que eu tenho é a vida. Não, vocês não vão encontrar a vida em outro lugar, a vida está em mim. Quem se alimenta de mim se apropria então daquilo que está em mim, a propriedade que só está em mim, a vida. É o que ele vai dizer, por exemplo, no versículo de número 35, e Jesus lhes declarou: eu sou o pão da vida, quem vem a mim jamais terá fome, quem crê em mim jamais terá sede. Verso 51, eu sou o pão vivo que desceu do céu, se alguém comer deste pão, viverá para sempre, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. Aí ele vai continuar, verso 57, olha o que ele diz: assim como o Pai que vive me enviou, e eu vivo por causa do Pai, assim quem de mim se alimenta, também viverá por minha causa. 58, esse é o pão que desceu do céu, não é como o caso de vossos pais, que comeram o maná e morreram. Quem comer este pão, viverá para sempre. Aí o verso 53, então Jesus lhes disse: em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem, e não beberdes o seu sangue, não tereis vida. Em vós mesmos. Por quê? Porque a vida está numa pessoa. E essa pessoa é Jesus. Quem não se alimentar dele, não receberá a vida. E é interessante que a gente às vezes desassocia Jesus da vida. Às vezes é como se a gente acreditasse assim, não, esse negócio de crer em Jesus é como se fosse mais ou menos assim um contrato. É como se fosse assim, meio que uma troca. Eu creio em Jesus, eu declaro como Senhor, como Salvador, né, como coloca a nossa fórmula doutrinária, eu aceito Jesus Cristo como meu único e suficiente Salvador, e aqui ele tem a vida eterna. E aí então ele vai premiar quem assina esse contrato com ele com a vida eterna, mas ele está aqui, a vida eterna está ali. Então eu aceitei Jesus, muito bem, você me aceitou, está aqui, ó, presente, vida eterna. E é como se então eu pudesse receber essa vida eterna e se eu amanhã vou embora, deixo Cristo e estou com a vida eterna. Mas não é assim. É por isso que ele fala dessa coisa da apropriação. Quando a gente crê em Jesus, Jesus vem morar dentro de nós. E Ele traz para dentro de nós o que está nele, a vida. E a gente então só vive porque Ele está em nós e nele está a vida, de forma que não é possível viver a vida eterna sem Ele. Nós temos vida porque Ele está em nós e nós estamos nele. Não existe vida fora de Jesus. Então, quando hoje você for receber esse pão, esse vinho, ainda que de forma simbólica, você pense assim: estes elementos são símbolos de Jesus.
da sua carne, do seu sangue, está sendo dado a mim, para que eu tenha no meu corpo o que só Jesus tem, a vida. Em Cristo você recebe a vida. Vida eterna. Vida com Deus. Vida de Deus. Fora dele, quem não se alimenta, não tem vida. Louvado seja Deus que nos deu esse pão para recebermos a vida. E é comida e bebida, porque comida e bebida em si é de graça. Como assim de graça? Olha, deixa eu falar para você. O que a gente paga, ou deveria pagar, por comida, seria o trabalho de quem plantou, o trabalho de quem cultivou, o trabalho de quem colheu, o trabalho de quem armazenou, o trabalho de quem transportou, o trabalho de quem embalou, o trabalho de quem estocou, o trabalho de quem preparou a comida, tudo isso. Até porque o próprio Deus disse que nós nos alimentaríamos pelo suor do rosto, então tem que ter o trabalho para então ter o acesso à comida, mas a comida em si é graça. A comida em si, se não for graça, fica inútil o trabalho. E biblicamente a gente prova isso. Por exemplo, quem é que com todo o seu trabalho e esforço pode produzir uma semente de maracujá? Me diga. Quem é que com todo o seu trabalho, ciência e esforço pode produzir uma semente de trigo? A semente de onde vem o pão é graça. Depois vem o trabalho, mas primeiro existe a graça. O presente, o Paulo vai falar isso em 2 Coríntios 9:10. Aquele que dá a semente ao que semeia, e pão para comer também suprirá e multiplicará a vossa semeadura. Dá. Aquele que dá, o quê? A semente. Porque se ele não der a semente, vai plantar o quê? Se ele não der a semente, vai cultivar o quê? A gente vai ficar aqui parado, não tem o que fazer, gente. O brotar dessa semente, outro milagre, outra dádiva, outra graça. Marcos 4, 27 a 28 vai dizer assim, Jesus, a respeito daquele homem que plantou a semente. Quer esteja ele dormindo à noite, quer acordado de dia, a semente, olha só que interessante, a semente acaba brotando e crescendo sem ele saber como. A terra produz o grão por si mesma. Primeiro a planta, depois a espiga e por último o grão que enche a espiga. Tudo isso a terra faz. Aí depois vem o trabalho de passar a foice, porque senão apodrece no pé. Mas sem toda essa dádiva antes, não tem o que passar a foice. E as condições para que tudo isso aconteça? Para que haja a colheita, outra graça. Atos 14, 17. Contudo, Deus não deixou de dar testemunho de si mesmo, fazendo o bem, dando-vos chuvas do céu, estações frutíferas, fartando-vos de mantimento e enchendo o vosso coração de alegria. Porque uma mesa farta traz alegria. Dádiva, graça, presente de Deus. Tanto é que em nenhum momento Jesus fala de vender pão. Em nenhum momento Jesus fala, olha, comprem de mim o pão. Em nenhum momento Jesus fala de negociação, em nenhum momento Jesus fala de troca. É todo o tempo Jesus falando de dádiva. É o tempo todo Jesus falando desse pão
Que lhe dá? Verso 32, Jesus lhes respondeu, em verdade vos digo, não foi Moisés quem vos deu pão do céu, mas meu Pai é quem vos dá o verdadeiro pão do céu. Verso de número 49, vossos pais comeram maná no deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo aquele que dele comer não morra. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer deste pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei pela vida do mundo, é a minha carne. Aquilo que é essencial para a vida na terra, comida e bebida, graça. Aquilo que é essencial para a vida eterna, Cristo Jesus, graça. Será que isso é muito para o nosso orgulho? Será que isso não é digerível para o nosso orgulho humano? Saber que a gente só come e bebe porque Deus dá. Graça. Saber que a gente só vai estar com Deus por pura graça. Tudo graça. Porque a salvação é assim, imagina que você está no meio de um oceano, se debatendo. Aí daqui a pouco passa assim um navio do seu lado. E no casco do navio está escrito com letra vermelha, sangue carmesim, Cristo Jesus. Aí te jogam assim uma boia. A única coisa que você tem que fazer é agarrar a boia. A única. Mas se não tivesse passado o navio do lado, não tivesse jogado a boia, você ia poder ficar lá se debatendo. Mas você tem algumas alternativas. Você não precisa agarrar a boia se você não quiser. Você pode simplesmente dizer assim, não, está tudo bem aqui comigo. Está tudo certo, pode ir embora. Você pode, se você quiser, você pode. Você não é obrigado. Você pode também dizer assim, não, quer saber de uma coisa? Acho que dá. Vou nadando. No oceano. Mas você pode, humildemente, reconhecer. Se não for isso, eu estou perdido. Por mais que eu me esforce, por mais que eu tente nadar, eu vou morrer. E eu não vou morrer na praia, não, eu vou morrer aqui mesmo. E aí você simplesmente se agarra. Você se agarra. E aí quando você se agarra, começam a te resgatar. E aí você é resgatado. E você então entra no navio Cristo Jesus. E aí o que eu tenho que fazer? Só fica nele. Que ele te leva. Isso é a salvação. É muito humilhante a gente saber que a gente é salvo assim. Mas é isso. Graça. Graça e graça. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu. Seu Filho unigênito, para que todo aquele que se agarrar nele, só se agarrar nele, que ele te leva, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então alguém já disse, irmãos, que a ceia do Senhor é um sermão em forma de teatro. É um sermão em forma de símbolos, porque cada elemento, cada gesto... olha só,
Porque o que é curioso na ceia, nesse negócio de questão de graça, uma das coisas que é curiosa, é que você não vem aqui pegar, né? Você é servido. É levado o pão, é levado o vinho até você, como graça, como dom, como presente. Então, é um sermão teatralizado. Cada elemento tem uma mensagem, cada gesto. E a minha oração, então, hoje é que, ao participarmos da mesa do Senhor, participemos dessa mesa com uma consciência aprofundada do significado do corpo e do sangue de Cristo, simbolizados pelo pão e pelo vinho, símbolos da sua carne, símbolo do seu sangue, sua carne que é verdadeira comida, seu sangue que é verdadeira bebida e que nos dá verdadeira vida. Que assim seja, que Deus nos abençoe. Amém.